graça e paz, bem-vindos ao canal. Esse é mais um Café e Bíblia. Vem com a gente. O Café e Bíblia tem como visão trazer para você, trazer para nós um entendimento mais fácil da palavra de Deus. Algumas coisas, alguns temas que são complexos e que muitas das vezes as pessoas não sabem como nos explicar. Então nesses vídeos vou tentar explicar de uma maneira fácil para sua compreensão, trazendo os termos teológicos para algo que a gente possa compreender. Então vem com a gente, vamos aprender um pouco de Bíblia e não se esqueça, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e deixe nos comentários o que você achou de cada vídeo. É importante saber o seu feedback, tá bom? Vem com a gente, vamos aprender de Bíblia. Vem! Pois bem, nesse vídeo de hoje nós vamos tratar a respeito do que é igreja. O termo igreja ele vem da palavra de origem hebraica que é Yavé. Yavé é a Assembleia Geral do povo no deserto, ou seja, aquele povo que saiu da terra do Egito e foi para o meio do deserto sob o comando de Moisés. A Septuaginta, que era uma reunião de 70 homens letrados que traduziram e escreveram a Bíblia, deixaram esse termo e agora eles traduziram de Yavé para o termo eclésia, ou seja, o termo eclésia ele vem de uma palavra grega que denomina-se ek, o primeiro sufixo, né? Que é para fora, eclésia, que é chamados. Então o termo eclésia significa chamados para fora. Por que nos dias de hoje é tão importante entendermos o papel da igreja? Há um bispo da igreja, do primeiro século da igreja, que diz que se você não tiver a igreja como mãe, dificilmente terá Deus como pai. E por que ele diz isso num tempo tão difícil de entendermos onde as pessoas entendem que elas são tão superiores, que a igreja passa de ser um local de necessidade para um local comum? Alguns vão dizer que quando agora o véu se rasga, ele entra dentro do homem, já não há mais uma necessidade porque nós somos templo, você já é a igreja. Isso também é uma verdade, mas vamos compreender primeiro o que a Bíblia nos mostra a respeito disso. A primeira origem do lugar de adoração, que hoje para nós é a igreja, ela vem do tabernáculo. O tabernáculo era um local onde as pessoas iam até Deus para lhe render adoração. Interessante que tudo naquele tabernáculo era simbólico. A Bíblia diz que Deus pega Moisés, fala com Moisés, capacita homens para que esses homens possam fazer os adornos daquilo que ele vê em visão. Interessante que o templo tem de primordial é levar o homem a um estágio de adoração a Deus. E por que isso tem um contraste muito interessante conosco nos tempos de hoje? A Bíblia vai nos mostrar depois disso, no segundo templo construído agora por Salomão, idealizado pelo rei Davi. Porém, a Bíblia vai nos dizer que esse também era um lugar onde agora ele tinha suas bases fixas. O povo havia se fixado e Deus agora ele está habitando no meio do povo por intermédio do templo. E o templo, entendendo a função do templo, que é levar o homem a um local de adoração a Deus, nós vamos entender que isso tem uma simbologia muito grande com a ideia de adoração do jardim. Porque o primeiro templo, na verdade, foi o Jardim do Éden, onde Deus descia para adorar com o homem. Então a ideia do tabernáculo, a ideia do templo era trazer de volta a presença de Deus diante dos homens, para que esses homens pudessem adorar. Se você entender isso, você vai entender que o templo ou a igreja hoje não é simplesmente um lugar onde nós entramos para sermos e sairmos os mesmos. A igreja tem um papel fundamental no seio daqueles que querem tributar a Deus uma adoração. O primeiro princípio da igreja no templo do Novo Testamento é tirar da igreja o papel central da parede, aquilo que limita, que coloca o homem dentro de um quadrado, que coloca o homem dentro de uma caixa. A ideia da igreja é sair, e era isso que o povo do livro de Atos entendeu. No livro de Atos em diante nós vamos ver no Novo Testamento que os homens agora têm uma função, e até mesmo Cristo, ele sai de dentro do templo para anunciar o evangelho fora do templo. Há uma coisa extraordinária que quase ninguém percebe, mas a ideia de quando João Batista, ele inicia, ele é o precursor do Messias, ele começa dizendo que ele é uma voz que clama no deserto, ou seja, ele é a primeira voz ouvida do deserto.
proclamando e anunciando ao Messias. A ideia da igreja sempre foi sair do templo. Isso João entende, por isso João batiza no Rio Jordão. Por isso ele faz todo aquele ritual e os homens religiosos do seu tempo olhavam para ele e diziam: o que ele faz? E eles chamavam de raça de víboras, ou seja, eles estavam surdos porque eles não conseguiam entender o papel de João, que era levar o templo para aqueles que estavam fora do templo. João estava entendendo o princípio do batismo. E o batismo tem como fundamental levar livre acesso, mas também a renúncia, mas também levar as pessoas a professar o Cristo. Isso é extraordinário demais. Se nós formos ver o papel da igreja no século 21, nós temos subvertido o valor da igreja. A igreja, as pessoas hoje têm uma ideia de que a igreja somente é o templo. Não, a igreja ainda é um lugar de comunhão, é um lugar onde nós estabelecemos uma comunhão com Deus. Se nós tivermos o mesmo princípio do jardim, nós vamos entender que a igreja vai ser sempre um lugar onde nós podemos recorrer, é um lugar onde nós podemos buscar ajuda, é um lugar de revestimento, é o nosso quartel-general. Por que a igreja exerce tanta distância nas pessoas de hoje? Porque ela não tem cumprido o seu papel para que foi criada. A igreja foi criada para nos levar a um local de adoração. Porém, a igreja hoje, ela faz como alguns certos líderes religiosos do seu tempo, no templo de Jerusalém, segregavam e selecionavam pessoas certas para estar dentro do templo. Isso não é a ideia do que Deus criou da igreja. A igreja é um lugar de inclusão, uma igreja é um lugar onde as pessoas se sintam acolhidas. Por isso hoje a igreja, ela tem subvertido, ela tem dado mais valor às paredes. Por isso Jesus ele vai fazer algo extraordinário no templo. Ele vai olhar para os discípulos e vai dizer: olha, se eu derrubar esse templo, em 3 dias eu posso reerguer. Ele estava falando também do próprio corpo. Mas Jesus estava dizendo que o templo, quando ele morresse, deixaria de ser o primordial para que a gente possa fitar as pessoas. A importância da igreja é que ela é tirada e chamada para fora das 4 paredes para alcançar pessoas, que foi justamente para isso que ela foi criada. A igreja não é outra coisa a não ser um lugar onde nós deixamos as coisas para buscar a presença. Se você entender que a igreja também é o nosso templo, é o local onde nós temos um espírito dentro de nós, o espírito que foi colocado para nos consolar. Quando nós chegamos no templo, nós adoramos com mais eficiência. Coisa linda é entender o papel da igreja. A igreja hoje é o lugar que vai te levar para mais perto de Deus. É o lugar que vai te deixar perto da comunhão. Porque foi esse o princípio do que Jesus disse quando ele olhou para alguém e disse: ame o seu próximo como a ti mesmo. Amar ao próximo é saber o papel fundamental que a igreja exerce dentro de nós. A igreja é o local onde nós amamos Deus sobre todas as coisas e olhamos ao nosso próximo e conseguimos amá-lo como a nós mesmos. Se você entender o papel da igreja, meu irmão, você vai entender o papel fundamental que nenhuma outra pessoa pode exercer. A igreja é um lugar de comunhão. Por isso, quando eu costumo dizer que quando você está distante de Deus, você anula o papel da igreja. E quando você anula o papel da igreja, na verdade, você já anulou o próprio Cristo. Na verdade, você já saiu da comunhão. Por isso, Paulo vai olhar para a igreja e vai dizer: olha, por isso há muitos fracos e doentes entre vós, porque não entenderam o princípio da comunhão. Se você entender o princípio que a igreja vai exercer dentro do papel de comunhão, você vai ficar cada dia mais perto de Deus e vai entender o propósito que a igreja pode exercer na sua vida. Tenha a igreja como mãe, para que você possa ter Deus como pai. Graça e paz, espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender o papel da igreja. E se você gostou, se não gostou, deixa o seu like, coloca, ativa o sininho e deixe nos comentários o que você achou desse vídeo. Graça e paz, esse é o primeiro de uma série de vídeos que eu vou fazer a respeito de vários temas diversos. Esse foi mais um Café Bíblia. Vem com a gente!